Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 10 do curso CCDA, preparatório para o exame 200-310. Hoje é o último dia de aula, né? Nós vamos estar vendo aí o último capítulo, que é o capítulo 8. Na verdade, esse último capítulo ele é mais conceitual, né? Ele é mais informativo aí, falando sobre uma tendência dos últimos anos aí que está se firmando, que é o SDN, né? O Software Defined Networks. Uma apresentação pequena, só tem 19 slides, né? Comparado com os outros capítulos aí, nós chegamos a ficar aí 3 horas e meia, quase 4 horas, dividindo um capítulo em 2 aulas, né? Em comparação com esses capítulos, o último aqui é bem tranquilo. Eu creio que no máximo em 1 hora aí a gente termina aí o conteúdo. Bom, primeira coisa que é interessante a gente entender aí, né? A gente vai estar falando no capítulo 8 a respeito do SDN, né? O que é, na verdade, o Software Defined Networks, né? Vou começar a apresentação propriamente dita. O que acontece? Na verdade, tem uma série de lendas, né? Uma série de mitos que se criou em torno do SDN. Ao pé da letra, basicamente, SDN é um conceito em que você separa o control plane do data plane das redes. Ou seja, você tira a inteligência da rede e a configura fora das caixas, fora dos roteadores, fora dos switches, né? E você faz via software, né? Por isso que é SDN, né? Via software você faz a configuração da rede. Isso envolve aí muita programação, seja em C, em Python, o que quer que você utilize aí para fazer, para criar as APIs, né? Que são as interfaces de comunicação do software com os equipamentos de rede. Até poucos anos atrás, SDN era só um conceito teórico, né? Então era alguma coisa estudada aí nas universidades, com pouco ou nenhuma aplicação prática. Nos últimos anos, grandes empresas como a própria Cisco estão investindo nesse conceito de SDN, né? Para quem não sabe, por exemplo, a Cisco tem inclusive uma especialização em SDN, né? Uma especialização em design de programabilidade, ou seja, formar um engenheiro de redes que consegue fazer a configuração de um controller, né, que a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides, mas fazer a configuração de toda a inteligência da rede, desenvolver os protocolos de roteamento, as rotas todas fora da caixa. Isso levou assim uma série de mal-entendidos quando isso começou a aparecer, quando começou a ter algumas implementações práticas, né? Primeiro, porque geralmente o engenheiro de redes, especialmente acho que aqui no Brasil, né, o engenheiro de redes e o engenheiro de software não se bicam, não se dão muito, né? Tem até quando eu dava aula na faculdade, muitos alunos falavam que eles vieram fazer redes fugindo da programação, né? Então esse negócio de fazer inclusão, exclusão, pesquisa, consulta, fazer esses módulos de software ali não era com ele e se identificou mais com rede. Eu mesmo me identifiquei muito mais com redes, né, com infraestrutura, do que com programação propriamente dita quando eu estava lá na faculdade. Mas tem muita gente que pensa que comenta assim, não, o SDN vai colocar a rede na mão dos programadores. Então agora se eu quiser trabalhar com rede, eu vou ter que ser um programador. E aí o pessoal de redes vai perder o emprego, então vai ter que se tornar programador, né? Então, geralmente são esses mitos, né? Esses mal-entendidos que se criou aí em torno do SDN. E a gente vai ver que não é bem isso, né? Apesar de que, é claro, né? A tendência é que o pessoal de redes vai ter que saber um pouco de programação, pelo menos o que é voltado aí para as interfaces de rede, o que faz o meio campo entre o hardware e o software na rede.
Mas isso não quer dizer que você vai jogar fora todo o conhecimento que você tem aí de USPF, BGP, Spanning Tree, coisas do gênero, né? Na verdade, essas coisas vão se unir, vão continuar sendo muito importantes, né? Mas vamos começar então a entender o que é, na verdade, o SDN e tentar colocar esses mitos aí de lado, né? Bom, a ideia básica, pessoal, do SDN é o seguinte: você tem a tua infraestrutura de rede e realmente a ideia é deslocar o plano de controle, né? O plano de controle onde é criada a tabela de rotas, onde é feita aí a topologia do Spanning Tree, enfim, a inteligência das redes, a ideia é se deslocar, tirar da caixa física e colocar essa inteligência do funcionamento da rede num software. Tá? Então você vai ter ali um controller, né? Você tem basicamente 3 camadas aqui, esse modelo que é camada de infraestrutura, camada de controle e camada de aplicação. Então como é que funciona isso? A camada de infraestrutura é aquela onde os equipamentos fisicamente estão. A ideia aqui, o que vai continuar a existir na camada de infraestrutura, além da interligação física entre os equipamentos, é o data plane ou forward plane, né? O encaminhamento dos dados vai continuar sendo feito localmente pelas caixas físicas, né? Ou virtuais. Hoje em dia você pode ter um roteador, um firewall virtualizado também, mas a ideia é que esses equipamentos eles vão continuar fazendo o papel de encaminhamento. A grande questão, assim, e a inteligência, né? A inteligência ela vai ser deslocada para fora. As primeiras implementações de SDN, né, as primeiras propostas de SDN, realmente eram muito radicais, né? A ideia, então, essas caixas todas seriam caixas burras, né? E aí toda a inteligência estaria no software. Só que o grande problema de você fazer isso, vocês já devem ter percebido, é o seguinte: você tem muito equipamento legado, né? Ou seja, todos os equipamentos de todos os fabricantes de rede, desculpa, até então, né? Eles foram concebidos para que toda a inteligência esteja centrada dentro da caixa. Então, mudar isso de uma hora para outra ia deixar obsoleto muitos equipamentos. Aí começaram a surgir aí ideias de implementações de SDN menos radicais. Então, por exemplo, o que seria menos radical? Eu vou ter um software que vai estar fazendo o controle realmente dos equipamentos fora da caixa, mas na verdade eu vou estar usando BGP, protocolos para fazer unificação de configuração como netconf, que nós vamos estar vendo. A ideia é que, na verdade, você tem um cérebro maior coordenando o funcionamento da rede, mas as caixas ainda teriam aí um control plane limitado, né? Um control plane dependente de um plano de controle maior aqui na camada de controle, que vai orquestrar todo o funcionamento da rede. Tá? Então, você tem um deslocamento da inteligência da rede da caixa para um software externo, né? E aí você tem a diminuição da inteligência dos equipamentos que estão aqui, uma inteligência maior sobre eles. Então, basicamente a ideia do SDN é essa, né? Você tem uma camada de aplicação que está em cima da camada de controle, onde você tem como o próprio nome diz, os serviços orientados a negócio que vão estar utilizando a rede. Esses serviços também têm que fazer um elo de comunicação com a camada de controle. E aí vem os softwares que são desenvolvidos, as APIs, que são os programas que permitem a comunicação entre as aplicações de rede, né, e a inteligência da rede que orquestra o funcionamento dela. Então, a ideia básica é essa. Por que a ideia do SDN? Né? Então, o que a gente está propondo aqui, né, o que é proposto com o SDN, é que você
é uma redução de custos, né? O que acontece? Tem algumas pesquisas que dizem aí que o TCO, né, o custo total de propriedade, o custo para se manter uma rede no ar durante 5 anos, 30% é CAPEX, é o custo de se comprar a solução, comprar o software, comprar o hardware, né? Adquirir o equipamento aí, e o software, né? Então, a aquisição do hardware e software é apenas 30% do custo. O custo operacional, ou seja, o custo de manter essa infraestrutura funcionando, está na casa dos 70%. A gente vê aqui a diferença entre os dois valores. Então, se você automatiza os processos de configuração e gerência das caixas, você diminui o custo da rede. Então, esse 70% aqui, por que é 70%? Imagine que você tenha uma grande rede. Então, você tem uma grande rede para implementar. Você precisa do fator humano lá. Então, você vai ter que alguém vá lá, abrir um terminal, digitar os comandos ou mesmo copiar os comandos, mas vai ter que verificar se os comandos entraram corretamente, vai ter que fazer troubleshooting, né? Dar shows e debugs ali para resolver possíveis problemas que possam aparecer. Se você tem muitos equipamentos para configurar, e você tem o fator humano ali, você tem alguém que fisicamente está lançando as configurações, isso dá margem a erro, né? Vira e mexe, o operador ele pode jogar as configurações erradas nas caixas. Enfim, isso tudo encarece o custo de manter as redes de pé. Então, a ideia do SDN é reduzir complexidade e reduzir custo também, né? Ou seja, você conseguiria entregar a configuração das redes de uma forma mais automática e menos manual, né? Então você teria softwares que fariam a configuração das caixas na rede. Tem uma mudança de paradigma muito grande aí, que é o seguinte: o que os defensores do SDN pregam é que o pessoal de redes ainda tem muito aquela visão presa na caixa, né? Então, eu vou habilitar QoS, eu vou em caixa criar as políticas. Um protocolo de roteamento, mexer no spanning tree no switch, eu tenho que ir caixa por caixa e entregar as configurações. A ideia do SDN é que você que você trabalhe num nível mais alto, né? Ou seja, é como se eu tivesse um software que eu vou definir como é que vai ser o meu spanning tree na minha malha de switches no software, e tudo que é necessário ser configurado nas caixas para que aquela malha spanning tree exista vai ser jogado automaticamente nas caixas via software. Eu tenho que mudar os caminhos, fazer uma alteração no funcionamento do BGP. Então, via software, eu vou conseguir configurar isso, eu configuro na rede, e o SDN vai fazer o provisionamento, ou seja, ele vai dar conta de fazer as mudanças do que é necessário para que a rede funcione daquela forma. Então, não teria mais, eu automatizaria aquela problemática, que atributos que eu vou mexer, eu vou mexer no braço, ali no MED, no local preference, no wait, fazer prepend, todo esse tipo de intervenção manual, a ideia é que vá diminuir, né? Porque o software vai fazer o pesado para você. Então, os trabalhos manuais e repetitivos de estar criando e testando as configurações seriam todos feitos via software. Essa é a ideia básica por trás aí do SDN. Os caminhos para programabilidade, né? Então, foi definido ali uma pirâmide de 3 etapas
por onde a mentalidade dos engenheiros de rede tem que mudar, passar por esses estágios, até chegar na famosa programabilidade da rede que é colocado aqui. Como eu tinha comentado com vocês, né, a ideia é que o pessoal da área de redes ele tem ainda a mentalidade muito fechada na caixa, é aquilo que a gente havia comentado. Qualquer mudança da rede depende de intervenção humana, de você mandar um operador lançar as configurações localmente em cada caixa. De repente você não tem... para quem está só... Para quem não fez o design da rede, para quem não tem a visão geral, o operador aí que vai só lançar as configurações, ele não tem uma visão do todo, né? Ele só está tendo um pedaço, ele só visualiza um pedaço da rede, que é a caixa onde ele está entrando com os comandos. A ideia é passar desse estágio de rede configurada para a rede provisionada. Ou seja, aí você teria via software, você ter aí controllers, né? você ter aplicações aí que escaneiam o que é necessário para a rede funcionar, né? Então eu vou precisar habilitar roteamento, VoIP, QoS. Então aí você tem toda uma inteligência que deve ser configurada, parametrizada. A maior parte desses softwares ainda não existem, né? A gente ainda está engatinhando nessa criação de softwares, principalmente aqui no caso do controller. Mas assim, o modelo lógico diz ali que eu conseguiria criar softwares que escaneiam tudo que é necessário para que os processos de rede funcionem. E provisione isso para as caixas, né? Então eu poderia fazer uma autoconfiguração e entregar essa autoconfiguração para as caixas. Ele está colocando ali que automatiza os processos que são fáceis de fazer. Então nem mais enaconft, hostname, enable secret, enable password, nada disso, né? Então ele já vai jogar isso para a gente automaticamente. Sem consumir tempo, elimina o medo de mudanças, né? Porque na verdade as mudanças são feitas automaticamente e testadas ali, validadas via software sem intervenção humana. Bom, então saindo da mentalidade de fazer a configuração manual na caixa para o provisionamento da configuração, a gente teria um último estágio a alcançar aí, que é o estágio da rede programada. Ou seja, agora a rede pode ser construída, gerenciada e alterada de forma dinâmica, né? Ou seja, eu agora a rede consegue se manter e fazer o auto-update, né? Eu não vou precisar, ela consegue resolver muitos problemas sozinhas aí, graças aos algoritmos que estão rodando ali nas aplicações. Bom, eu comentei com vocês aqui que na verdade isso é um modelo teórico, né? E a gente ainda está engatinhando nisso, e vocês vão entender por que nos próximos slides. O que acontece, pessoal? Quando se fala de SDN, a gente só tem uma arquitetura chamada SDN, né? Você não tem um modelo maduro. Cada fabricante, na verdade, pegou carona no conceito de SDN, que veio lá do mundo acadêmico, foi para a indústria, e vários fabricantes têm soluções proprietárias de SDN, tá? Consistindo basicamente nisso, né? Fazendo a separação do control plane e o data plane. No princípio, como eu falei para vocês, a separação era radical, né? Então, vamos sugar toda a inteligência do roteador do switch e colocar no software. E você só vai ter equipamentos burros que vão obedecer o software externo. Uma das primeiras implementações abertas que pensava ser o OpenFlow, tá? Então, o OpenFlow não é sinônimo de SDN, né? O OpenFlow é uma forma de implementação aí aberta que tinha essa estrutura mais radical de separação entre o plano de controle e o plano de dados.
o que que acontece? Com o tempo, pensou-se aí, e principalmente com a implementação dos fabricantes criando soluções com SDN, você teve aí uma interação entre o plano de controle e o plano de gerência. Aquilo que eu havia comentado com vocês, não vou jogar fora toda a inteligência, todos os protocolos de roteamento, SNMP, protocolos de configuração. Então, na verdade, a ideia é fazer um casamento do velho e do novo mundo. Ou seja, você pode entregar as configurações automaticamente. Então, o netconf, por exemplo, foi um protocolo criado para fazer entrega automática de configuração gerada via XML, né? Essa questão do OpenFlex ali, que também seria uma maneira de estar fazendo aí a gerência da rede, uma espécie de SNMP aí. E o plano de controle, eu poderia estar interagindo com protocolos antigos. Por exemplo, a questão do BGP. O BGP não vai morrer, né? Então você pode fazer assim, pode pensar assim, eu vou usar o BGP no plano de controle que está externo da caixa. Então eu tenho uma inteligência geral para arquitetar os caminhos. Agora eu vou fazer a configuração do BGP para o sistema autônomo e não olhar caixa por caixa, né? Então a ideia basicamente seria isso. Então você tem aí uma série de sabores de SDN menos radicais que procuram casar aí o velho mundo com o novo mundo aí em termos de configuração. Tem alguns sabores de SDN ali, o pessoal chama de desacoplamento, né? Então você tem aí, por exemplo, soluções de VPN não deixam de ter uma parte de SDN, porque você faz os wizards, os assistentes, por exemplo, que você usa para criar VPN, é uma inteligência fora da caixa, né? Você usa um assistente gráfico que cria toda a configuração de uma ponta da VPN, depois joga a configuração para outra ponta. Então, assim, você não foi lá na console da caixa e gerou a configuração no braço. Ela foi gerada externamente. Então, essa questão de estar tratando o controle da rede fora da caixa também tem as suas raízes aí nessa filosofia de SDN. Como a gente havia comentado, você precisa de uma API, né, um programa que faça com que haja comunicação das caixas e, na verdade, das aplicações de rede com o controle externo que eu estou colocando para as caixas. São as APIs. E aí, por exemplo, a Cisco ela tem uma solução chamada OnePPK. Existe EAPI, existem várias soluções proprietárias que já fazem esse tipo de interação aí, né? Que se propõem a fazer o controle das caixas externamente. Bom, aqui só para a gente ter uma noção, né, uma visão geral do framework do SDN. Então o que você tem? A proposta é que você tenha aí as três camadas aí, o plano de dados, o plano de controle e o plano de aplicação. O plano de dados ele tem por função criar os caminhos, né? Toda aquela parte do controle dos equipamentos que está aqui. Você tem acima do plano de dados, que é o plano de encaminhamento, o plano de controle. Tá? Então, o plano de controle ele tem que interagir. Né? Por exemplo, eu tenho um software que eu vou definir aí os caminhos da rede, mas eu tenho que fazer a entrega automática das configurações para as caixas. Então, eu vou ter aí o que ele chama de DCPI, né? É uma interface de control plane, né? Assim, data plane para control plane interface, né? Então esse D é de data plane, do data plane para o control plane eu tenho que ter uma interface, alguma coisa configurada que faça a ponte entre os dois. Do mesmo jeito, o plano de controle ele também interage com as aplicações de rede, né, que são os serviços que atendem às necessidades do usuário.
E aí eu vou precisar também de APIs, né, softwares aí que façam a comunicação entre o plano de aplicação e o plano de controle, para que as aplicações haja essa comunicação, as aplicações exponham as suas necessidades aí. Isso é chamado de ACPI, né, que seria Application for Control Plane Interface. Né? Então, é a interface entre a aplicação e o Control Plane. Vocês vão notar, né, o material está comentando que o ACPI e o DCPI tem outros nomes que são utilizados, que ele chama de Northbound Interface e Southbound Interface. São as interfaces no limite norte, né? E as interfaces no limite, na borda sul. Justamente identificando o seguinte, eu preciso, não basta eu desenvolver a inteligência da rede fora das caixas, ter uma inteligência para toda a rede fora das caixas, e eu não conseguir me comunicar nem com a infraestrutura, nem com as aplicações. Né? Então você precisa de APIs, de softwares que fazem esse meio campo. Quando o meio campo é feito da aplicação, então aqui sentido norte, né, da aplicação para o control plane, é que ele chama de interface da barreira do limite norte. Quando é do control plane para o data plane, ou melhor, do data plane para o control plane, ele chama de interface de limite sul aqui, né? Porque é norte e sul, cima e baixo aqui, né? Vocês vão ver que, na verdade, na implementação hoje que a gente tem aí de SDN, hoje que eu falo 2016, né? O que você tem mais desenvolvido aqui são as APIs que fazem a comunicação do control plane com o data plane. Então, assim, você já tem aí bastante coisa para que você consiga falar, né? Ter uma inteligência fora das caixas e conseguir controlar as caixas de uma maneira geral. Agora, essa comunicação das aplicações de rede direto com o plano de controle, isso aqui ainda tem muito que evoluir ainda, tá? Aqui a gente está vendo que existem ainda módulos que vão fazer a interação, a coordenação entre essas interfaces aqui. Né? Como eu falei, isso aqui ainda é um modelo teórico, ainda tem muita coisa para ser construída aqui em cima. Bom, a primeira coisa, né, os controllers. Então a gente está falando que tem que existir uma inteligência aqui, ó, do controller. Isso aqui, dentro do controller, você tem que ter essa unidade lógica de controle, um coordenador dos eventos, os agentes aí que fazem, que conversam com as aplicações. Isso aqui é um modelo lógico, né? O que a gente tem de controller? Não existe uma homogeneidade. Você tem vários controllers proprietários e abertos criados aí sendo testados. Tá? Então a gente vai dar um close aqui no controller no próximo slide. É o que a gente tem aqui. Então você tem produtos comerciais, por exemplo, a Cisco ela tem um controller que ela vende com o nome comercial de APIC, né, Cisco APIC, que é parte de uma arquitetura que a Cisco chama de ACI, né, que é uma infraestrutura controlada por aplicação. A gente vai estar vendo no finalzinho da apresentação uma descrição um pouquinho mais detalhada do que é o APIC, mas basicamente é um controller. Não importa se você tenha iOS tradicional, iOS XE, XR, NXOS, a ideia é que o APIC, ele, de acordo com a aplicação, né, ele vai conseguir gerenciar os vários sabores de sistemas operacionais diferentes que existem aí, que a Cisco tem disponível. E a Cisco não é a única que criou controller proprietário. Né? A gente vê aqui Juniper, NEC, VMware, né? Todas essas grandes empresas têm soluções proprietárias de SDN, aí, de controllers SDN, para que ele consiga ter essa inteligência fora da caixa.
E existe também soluções open source que trabalham, né, com essa proposta de inteligência da rede, controlar a rede fora da caixa. O mais conhecido aí é o Open Daylight, aí, né? Inclusive a própria Cisco, né, ela se baseou no código-fonte do Open Daylight para criar suas implementações de SDN. E tem outros projetos, esse Floodlight, Open Contrail, Beacon, tem hoje, todo dia na internet acaba se aparecendo aí novas propostas aí de projetos open source para tratar de SDN, né? Bom, então agora nós tínhamos visto, né, igual com a nomenclatura dos slides anteriores, que você tem as interfaces aí que são chamadas de southbound e northbound, né? Ou seja, a interação do controller com as aplicações, northbound, do controller com os elementos de rede, southbound. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, exemplos de southbound, né? Ou seja, a comunicação da controller com os elementos de rede. Você tem aí o próprio OpenFlow. O OpenFlow é uma implementação aberta para você conseguir fazer a configuração nos switches, né? Então você consegue ter a inteligência para definir como é que vão ser as tabelas de encaminhamento aí dos switches e essa inteligência fora da caixa. Enquanto o OpenFlow, então, ele se preocupa em especificamente controlar os fluxos nas caixas de switch, o netconf, como a gente já havia comentado, é o protocolo que vai fazer a distribuição da configuração, né? Então, via XML, ele consegue entregar as configurações para os equipamentos. Outro controller, uma API, na verdade. Todos esses são exemplos de API southbound, né, entre controller e elementos de rede. O AMPK, que a gente havia comentado, que é proprietário Cisco. A Cisco ela tem aí Software Development Kits, né, kits de desenvolvimento em Java, em C e em Python, para que você possa criar e personalizar as APIs que vão fazer com que você possa controlar vários elementos de rede fora da caixa. Então isso já é um produto comercial Cisco, né, o AMPK. OpenFlex seria um modelo aberto aí, parecido. Você tem modelos para criação de policies, que ele chama aí de Declarative Model. E aqui são alguns exemplos de APIs southbound de controle para elemento de rede que estão disponíveis já hoje. Northbound, que seria a ideia das aplicações de rede conversarem com o controller, né? Como eu falei para vocês, você tem muito pouco feito ainda para unificação, né? Você geralmente tem, especialmente open source, você tem aí algumas soluções criadas, mas nada se confirmou ainda como padrão de mercado. Existe um órgão, né, que cuida da padronização aí do mundo SDN, que é a ONF, né? ONF aqui, como a gente vai estar vendo nos slides de Link-UT, aqui o ONF é a Open Network Foundation, né? Então existe uma fundação que cuida aí, que procura gerar padrões abertos de rede. Até o site aqui, para quem depois quiser saber um pouquinho mais sobre o que ela faz efetivamente, né, o opennetwork.org aqui. Mas a ideia, a ONF, ela vem trabalhando para criar padrões e APIs que façam essa gerência. Mas, por enquanto, isso é o que mais carece de implementação e desenvolvimento ainda, né? Bom, a gente tinha comentado aí a respeito de algumas APIs, né, as APIs mais conhecidas aí. Nós tínhamos comentado do OpenFlow,
o OpenFlow ele consegue que você tenha então um controller, a inteligência, a definição de como as caixas vão funcionar tão via software fora delas. Você tem o switch, dentro do switch basicamente você tem lá as funções do data plane, né, o forward plane, o encaminhamento é feito nos switches. E você também, para não dizer que o switch é totalmente acéfalo, que ele é sem cérebro, né, ele tem um agente que na verdade é o elo de comunicação entre o switch e o plano de controle que está aí fora, pode estar num servidor à parte aí que controla as caixas remotamente. Tá? Então esse agente é o software que recebe as ordens, as instruções aí do plano de controle para que as configurações sejam entregues, para que todo o encaminhamento possa ser feito. Tá? Os switches que trabalham nesse modelo de OpenFlow, né, o pessoal chama isso aqui de switches brancos, né, de tarja branca, né? Ou seja, são switches que não necessariamente são switches de marca aí, são switches que já foram criados para ser muito mais hardware do que software, né? Porque tem um software limitado para que ele seja programado aí, telecomandado à distância aí, tá? Então o que fica mais é a questão do encaminhamento realmente feito nas caixas, as decisões, o plano de controle todo aqui ele realmente foi terceirizado aqui. A gente falou que o OpenFlow era uma das formas de SDN mais radicais, onde você fazia toda a inteligência para fora da caixa. Bom, aí algumas discussões a respeito de benefícios e desvantagens do OpenFlow, né? Então, descoberta automática, fácil implementação, independente de fabricante. Então, o OpenFlow, como a gente falou, foi a primeira solução, foi a primeira API criada para trabalhar com SDN lá no mundo open source, né? Então, ele é totalmente independente de fabricante. Desvantagem é que o OpenFlow, primeiro, né, ele geralmente trabalha, as implementações dele trabalham em software e não em hardware. E comutação no switch em software é cerca de 20 vezes mais lenta do que a comutação em hardware, né? Então, ele está colocando para nós aqui a classificação, processamento sendo feito em software. O hardware suporta um pequeno número de entradas em hardware, mas ainda tem muito que evoluir, né? Uma outra coisa que ele coloca aqui, o OpenFlow não substitui protocolo de roteamento, né? A ideia é que, na verdade, você vai procurar fazer com que o velho mundo continue a trabalhar aí. Então, se você tiver um switch de camada 3, por exemplo, né, os protocolos de roteamento vão ter que coexistir com o OpenFlow lá na inteligência central, dentro do controller. A diferença é que, em vez de você rodar os protocolos de roteamento dentro da caixa, você vai rodar os protocolos de roteamento dentro do controller. Se esse controller estiver num servidor externo, você vai ter o trabalho, isso vai continuar tendo que existir, né? Só que fora da caixa. O OpenFlow ele tem uma série de encaminhamentos aí. Ele trabalha numa lógica em que você tem uma condição, dessa condição resulta uma ação, só que você tem várias ações a serem feitas. Ele não consegue fazer tudo em tempo real. Então ele escalona o que vai ser feito antes, o que vai ser feito depois, por níveis de prioridade, né? Então você tem ali basicamente classificadores, ações e prioridades. O grande problema, ele volta a comentar isso com a gente, o funcionamento do OpenFlow, a grande crítica é que nem tudo pode ser feito em hardware, muita coisa ainda está sendo feita em software, e aí você tem problemas de performance com relação a isso, né? O Open Daylight, que a gente havia comentado ali, é uma plataforma aberta para programabilidade de rede. Então, você tem aí comunidades Linux que criaram um projeto chamado Open Daylight.
onde é desenvolvido aí componentes open source, independente de protocolos, para que aquela estrutura toda ali de borda sul, borda norte, borda sul, controller, aplicações, que todo aquele modelo teórico comece a ter corpo, né? Comece a ter implementações práticas disso. O Open Daylight talvez seja o projeto open source que está mais adiantado com relação à criação aí dos modelos, né? Como eu falei para vocês, tanto é verdade que o Open Daylight é a plataforma escolhida pela Cisco para que ela desenvolva soluções proprietárias dela em cima dessa arquitetura aberta. Vale a pena dar uma olhada no site do Open Daylight e entender um pouco mais como é que isso funciona, né? Então aqui, além da ONF, eu tinha colocado também os links da Open Daylight Project. Então você consegue visitar lá no opendaylight.org. Né? Obviamente todos os sites estão em inglês, né, pessoal? Mas é interessante que vocês possam dar uma olhada e conhecer aí o projeto. Bom, Open Daylight ele tem, como eu falei para vocês, lugar para poder fazer com que o velho e o novo mundo aí consigam coexistir, né? Então você tem lá a camada, o que é chamado do data plane, né? O encaminhamento continua sendo feito pelos equipamentos, sejam físicos ou sejam lógicos. Aí você tem, em cima dos equipamentos, eu tenho a questão do control plane propriamente dito aqui, né? Você tem OpenFlow, NetFlow aqui para fazer entrega, criação automática das configurações, controle de fluxo, criação das rotas, protocolos de roteamento, gerência de redes, tudo isso. Você vê que BGP e SNMP são coisas do velho mundo ainda que coexistem aqui. O mais importante desse modelo chamado Open Daylight é o que ele chama aqui de SAL, né? Serviços de abstração. Aqui você pode colocar, aqui por exemplo, o ACI, que é a proposta de controller da Cisco, se encaixa aqui, né? Então você pode encaixar qualquer solução que se propõe a fazer o controle remoto dos equipamentos baseado nas necessidades da aplicação aqui. Você precisa de uma série de APIs, né? Isso aqui é o que é desenvolvido lá pelo Open Daylight. As APIs são os softwares que provêm a comunicação, né, com serviços, aplicações e com os usuários e com os serviços de rede propriamente ditos, né? Então isso daqui, como eu falei para vocês, a ideia da Cisco não é criar um modelo novo, é pegar esse modelo já existente e investir nessas soluções de controller aqui, né? Acima da camada de abstração aqui, né? Bom, finalmente, né, nós temos aí o que é chamado de Cisco ACI. Como eu falei para vocês, é a questão do Application Policy infraestrutura com controle baseado nas aplicações, né? Tentar fazer uma tradução literal aqui. A ideia do ACI é que você tem muitas aplicações que podem estar num servidor só, podem estar em vários servidores, né? O grande exemplo aqui, por exemplo, você tem lá uma aplicação de e-commerce. E-commerce você tem o servidor web que mantém a página, mas você tem também um servidor que tem as aplicações que vão estar rodando ali que vão estar rodando, interagindo na página dinâmica, e ainda tem o banco de dados com os dados que são acessados por essas aplicações. Então você pode ter, por exemplo, 3 servidores diferentes, onde os serviços, o serviço de e-commerce está envolvendo esses múltiplos servidores. A ideia do ACI é permitir que você crie um conjunto de políticas, né, um perfil de aplicação para todos esses serviços que estão interagindo, né? No meu exemplo lá, web server,
application server e database, né? Então você teria políticas que envolvam o serviço, não importa políticas que envolvem a aplicação, na verdade, né? Independente se essa aplicação está usando serviços de 1, 2 ou 3 servidores múltiplos espalhados aí, tá? Então isso já é uma solução comercial que a Cisco comercializa, né? Esse controller que faz esse tipo de interface é chamado de APIC. E ele é usado principalmente em data centers, né? E no módulo de enterprise. Você já tem algumas implementações com Nexus, né? que trabalham aí com a CI. Então é aquilo que a gente havia comentado aqui. Eu posso criar um perfil de aplicação. Esse perfil tem as regras do que está acontecendo na interação de web, application, banco de dados. E aí você tem políticas criadas para esse conjunto de serviços que fazem uma aplicação funcionar, né? Acho que a ideia é essa. E essas políticas podem estar controlando QoS, nível de serviço, criando regras de ACL com permits e denies do que pode ou não pode, quem pode ou não pode acessar os serviços, coisas do gênero aí. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente está com um pouco menos de 1 hora, aí, 45 minutos apenas, né? A ideia aqui é simplesmente que vocês tenham uma visão geral do que é SDN, né? O curso é de design, né? Não é um curso de programabilidade aí, né? A ideia é mais para que você, como designer de rede, você esteja antenado que esse paradigma de rede está chegando aí. Na verdade, esse conceito de a inteligência da rede ser deslocada de dentro da caixa para fora dela, né? A separação do control plane e do data plane, que os vários fabricantes, grandes fabricantes, estão investindo em soluções de SDN, além de você ter toda uma comunidade open source que também todo dia aí a comunidade open source não dorme, né? Está o tempo todo planejando, criando, desenvolvendo soluções aí com SDN. Então é interessante que o designer aí, ele tenha a visão, pelo menos uma visão geral do que é o SDN, para que ele possa decidir se isso pode ser aplicável ou não na tua rede, né? Nas redes que ele vai efetivamente trabalhar aí. Como eu falei para vocês, tem uma série de mitos com relação ao SDN, né? Eu não creio que o SDN ele venha aí para destruir aí a forma como a gente trabalha com redes hoje, mas eu creio que a ideia é que essa automatização, eu acho que é algo que no futuro realmente vai ocorrer, né? Então você vai continuar tendo que ter um especialista que entenda de BGP, QoS, MPLS, OSPF, IGRP e assim por diante. Só que a proposta aqui é que, de repente, a configuração não vai ser necessário mais configurar caixa por caixa, que você consiga interagir direto na rede, né, que você tenha softwares, que você programe o que você quer que a rede faça e ela vai jogar essas configurações automaticamente para os teus equipamentos, né? Essa parte, de repente, daqui a alguns anos, talvez isso aqui vai ainda ter um tempo para maturar, para evoluir, mas é uma tendência e é importante que, como designer de rede, você fique antenado nessas novas propostas que estão aparecendo aí. Eu já havia colocado para vocês aí a lista de links úteis, né? Depois, se vocês quiserem aí dar um print screen aí na tela, né? Pega os links. O Open Daylight Project, como eu falei para vocês, é o projeto para criar um controller para fazer interação entre aplicações e equipamentos de rede mais desenvolvido. Aí, como eu falei para vocês, a Cisco usa parte do código aberto para sua solução de controller, para o APIC.
Se você quiser ter uma noção de quantos controllers existem, tem uma infinidade de controllers definidos, tem uma lista de SDN controllers nesse site que eu passei aqui para vocês. SDX Central, SDN Definitions, tal, Controllers Comprehensive List. Então, vale a pena dar uma olhada para quem quer saber mais sobre o assunto, se inteirar mais sobre o assunto. E a própria organização que cuida de redes abertas, aí, né, essa ONF que eu havia citado para vocês, o site da ONF, que cuida também da divulgação e da evolução do padrão SDN, vale a pena dar uma olhadinha no site da opennetworking.org. Tá ok, pessoal? Eu acho que é só isso, né? Por enquanto é só. Como eu havia também comentado nas outras aulas, né? Estas aulas foram feitas aí em modo gravado, então vocês não têm como interagir em tempo real, mas vocês podem postar suas dúvidas no fórum de aula. No caso aqui, vocês podem postar as dúvidas no fórum da aula 10, né? Que vai estar aí especificamente para sanar as dúvidas de SDN. Bom, e com isso a gente também chega no final do curso, né, do CCDA Design. Eu gostaria de agradecer aí a todos que compraram a ideia, né, de assistir o curso de CCDA. De todos os cursos Cisco, né, o que o pessoal geralmente acha um pouquinho mais chato é que CCDA Design você não tem configurações, né? Então você só discute o estado da arte das coisas, você discute a respeito do funcionamento, questões de projeto, né? Mas acho que isso é muito interessante, como eu havia comentado com vocês desde a primeira aula. O interessante, porque você aproveite bem esse curso, é que você já tem aí, além de ter o CCNA, seria interessante que você tivesse um nível de CCNP, né? Que você conhecesse realmente route, switching, troubleshooting, de repente um pezinho nas outras áreas também, né? Conhecer um pouquinho de voz, um pouquinho de wireless, um pouquinho de cada uma das outros assuntos que foram abordados aqui, com certeza ajuda muito, né? Porque para você projetar redes, você tem que minimamente entender como as redes funcionam. Então eu espero ter contribuído para vocês aí na sua formação. Eu vou deixar lá na biblioteca do curso um questionário aí de cerca de 20 questões para que vocês respondam agora terminando o curso. O pré-requisito é que vocês façam o questionário, tirem pelo menos 70%, e para que vocês tenham jus ao certificado de participação. A ideia do questionário é que vocês, na verdade, verificar se realmente o aluno, pelo menos, ele assistiu todas as aulas, né? Eu não tenho como ficar fazendo chamada de quem vai vir ou quem vai assistir, mas pelo menos a ideia é que o aluno teve que, pelo menos, assistir todas as aulas para conseguir responder a todas as questões aí, e tirar a nota mínima de 7. Se por acaso você foi mal, não se preocupe, você pode fazer novamente o questionário. A ideia não é punir ninguém, né? A ideia é só que incentivar vocês que realmente assistam todas as aulas. De repente assistam novamente alguma aula que ficou com dúvidas, postem as dúvidas no fórum, e aí realmente só pega o certificado de participação quando teve um aproveitamento mínimo aí, tá? Essa é a ideia do questionário aí a ser colocado para vocês. Eu vou procurar também colocar na biblioteca simulado das provas, alguma coisa de questões da 200, 310. Isso é uma coisa que muda muito rápido com o tempo também, né? Mas eu vou procurar estar deixando aí a biblioteca sempre recheada com material extra para que vocês consigam estudar. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Encontro vocês aí nos demais cursos, né? NetFinders Brasil hoje, até estava pensando em fazer um pacote, né, com mais opções, porque nós temos Security, Collaboration, Wireless, além do próprio Route Switching. Então, se você quiser complementar, né, a sua formação, eu vi essas coisas, eu achei muito interessante no curso de design, mas
faltou para mim uma bagagem maior de wireless, uma bagagem maior de collaboration, enfim, você está convidado aí a participar dos demais cursos aí. Nós temos CCNA Security, Collaboration, Wireless, tá? Então a gente tem vários outros cursos que podem estar agregando aí e ajudando você a ter uma base maior para estar fazendo os teus projetos de rede. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, aí até a próxima.